Boa noite, minhas amadas, meus amados, muito boa noite. Bem-vindo, todo mundo, muito bem-vindo nesse nosso encontro semanal, onde a gente troca tanta coisa boa, né? Tanta energia boa. E eu fico sempre, boa noite, gente. Eu fico sempre esperando, contando os dias e as horas pra gente se encontrar. Muito bom. Sejam muito bem-vindos, gente. Demais. No nosso evangelho, viu? Quem tá começando hoje, quem é a primeira vez, vamos junto. Nesse nosso alimento semanal da alma, né? É um alimento eterno. Eu estava comentando hoje com algumas alunas, né? Que sem esse alimento a gente não vive, a gente não consegue viver. Vou falar isso hoje no Evangelho. A gente não consegue viver aqui, né? Eu tô vendo aqui agora esse fiozinho... Aqui, ó, vocês estão vendo esse fiozinho perdido? Não é perdido não, ele faz parte do long bob, do corte long bob. É isso aí. Eu não vivo mais, e eu tenho certeza que vocês também, a gente não vive mais sem o Evangelho, né? Sem esses aprendizados que fazem tão bem pra gente. Não esqueçam de pegando a água de vocês, tá? A minha é uma garrafinha, tá? Mas é minha. Então, pegando água individual, copo individual, garrafinha individual, para cada membro da família, né? Cada um vai ter o seu remédio colocado na água. E a espiritualidade sabe, né, o que cada um de nós precisa para uma cura física, para uma cura espiritual. É interessante que muita gente depois me relata que sentiu gosto na água. É normal, viu, gente? É normal. Se você sente gosto na água, um gosto de repente amargo, né? Alguma coisa diferente, é normal. É o remedinho. Boa noite, gente. Boa noite para todos, viu? E vão mandando aviãozinho pros amigos, pra família. Vamos junto. Quanto mais gente aprendendo sobre, como a gente sempre fala, né? Aprendendo sobre o mundo maior, sobre o mundo invisível, melhor para todo mundo. A gente ajuda a acelerar a regeneração da Terra, né, gente? Às vezes eu sempre paro, né, para pensar que a gente entrou na regeneração, tá no início, a passos lentos, mas a gente tá caminhando, não tá parando de caminhar, né? Aí a gente fala assim, tanta gente ainda tão ruim, né? Tantos países ainda tão atrasados com relação à religião, ao aprendizado dos ensinamentos do Cristo, né? A gente fala, nossa, quando que a gente vai realmente ser um planeta regenerado, né? Mas Deus é muito justo, Deus é muito sábio. Tudo é um processo, né? A gente não vai dormir e acordar num outro tipo de mundo, de planeta. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Também a gente vai falar, a gente tem que se esforçar, não pode desistir.
né? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai contaminando todos aqueles que passam por nós, né? Então é isso, gente. Vão pegando a água de vocês, vão se arrumando, vão se aprumando, mas não se aprumem muito não, hein, gente? Procura não fazer o evangelho deitado, né? Para realmente você não dormir, eu já falei sobre isso. Não que seja errado, a não ser que seja aquele sono que você não tem controle. De repente você está sentindo sono, acorda. De repente você está na sala, você está na cozinha, no quarto. Levanta, dá uma voltinha no ambiente, toma uma água, desperta, né? Briga contra o sono para fazer o evangelho, tá bom? Não se entrega tão fácil pro sono, não. É claro que você vai ser, a gente sempre falou sobre isso, né? Você vai ser tratado, mesmo dormindo, porém, o ensinamento, o aprendizado é muito importante. Aliás, é o mais importante, né? Então, gente, eu trouxe para nossa se o som estiver atrapalhando, me avisa, viu? Pra gente fazer a nossa prece inicial, pra gente ler a mensagem inicial do Evangelho, eu trouxe o Vigiai e Orai, tá? Para quem não tem, é um livrinho muito bom, com mensagens do irmão José pelo médium Carlos Bacelli. Mas, gente, eu tava aqui, eu abri aleatório, bobagem, e aí uma folha com uma mensagem perdida aqui dentro, né? Eu vou ler essa mensagem que ela vai fazer a nossa entrada pro Evangelho ficar melhor. Nada é por acaso, né? Então eu vou ler essa mensagem. Essa mensagem, gente, é de Emmanuel, claro, pelo médium Chico Xavier. Tá no livro de Respostas, tá? Onde Emmanuel fala assim pra gente: não pares de trabalhar e servir. Porque a gente vem falando tanto sobre isso, né? Sobre servir, trabalhar no bem, trabalhar em nome de Jesus. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias da memória. Olha que interessante, né? Os ingratos são portadores de moléstias da memória. Então, aquela pessoa que você ajudou tanto, né? E de repente você não tem a gratidão daquela pessoa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Os agressores carregam brasas no pensamento. Ou seja, tá sempre querendo jogar fogo, coisa ruim. Sempre pronto para agredir. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoe sempre. Perdoe sempre. Eles não sabem. Olha que lindo para finalizar essa mensagem. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão
amontoando sobre a própria cabeça. A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar agora e eu vou repetir depois. Quanto mais você se propõe em trabalhar no bem, quanto mais você se propõe em servir o próximo, em levar a palavra de Jesus, mais você vai ser atacado. Repara, mais você vai ser atacado. Então, não para. Faz parte. Eu só vou ler o que a Patrícia está falando pra gente. Como são as coisas, aconteceu isso comigo na sexta. A gente ajuda e a pessoa nos usa para se sair bem na vida. Paty, a gente vai falar sobre isso. Fiquei super chateada e é isso mesmo. Eu sofri muito, pois Deus sabe. As pessoas não têm humildade e nem admitem que a outra pessoa ajudou, só acham que podem manipular e usar quem ajuda. O teu entendimento espiritual, Patrícia, é um. Da outra pessoa é outro. Mas não para de trabalhar e servir. Como eu acabei de falar, a gente vai sofrer ataques de todos os tipos, de todas as pessoas. Mas a gente tem que se manter firme no caminho, como Jesus se manteve. Vamos fechar nossos olhos, fazer a nossa prece inicial, para começar o nosso evangelho com muito amor. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, nosso Pai maior. Agradecer a Jesus por esse momento, por esse encontro de aprendizados espirituais. Agradecer aos espíritos amigos que estão aqui com a gente, aos nossos irmãozinhos desencarnados que vêm aprender junto com a gente, aos nossos entes queridos também, que além de estarem aprendendo com a gente, eles vêm nos visitar, acompanhados desses espíritos de luz. Vamos agradecer, emanar essa nossa gratidão, essa nossa energia para todos aqueles que precisarem, sejam da nossa família, sejam nossos amigos, que estejam passando por problemas físicos, problemas espirituais, que essa nossa energia chegue até eles. Mentaliza essa pessoa bem, mentaliza essa pessoa feliz, mentaliza essa pessoa curada. E que essa energia, essa vibração caminhe por todo o planeta, irradiando por todo o planeta, por toda a humanidade. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar e harmonizar o nosso lar. Agradecemos aos espíritos amigos que vão realizar os passes, vão realizar as curas necessárias nesse momento. E a equipe espiritual que vai fluidificar as nossas águas. Sente no seu coração esses espíritos amigos junto de você. Principalmente o seu mentor espiritual, que está muito feliz nesse momento, nessa conexão tão necessária. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor a Jesus, amor à vida, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Isso aí, isso aí.
Então, gente, hoje a gente vai começar, a gente vai entrar no capítulo 21. Olha como a gente está bastante adiantado. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Né? Profetas são aqueles que predizem, né, o futuro por uma inspiração divina. E aí a gente vai ler o primeiro tema, que eu acho lindo: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. O que significa isso, né, gente? Se reconhece a árvore pelo seu fruto. Quem é a árvore? Nós. Você. São 1, 2, 3 itens, gente. Mas é tudo curtinho, tá? Todos da Bíblia. Todos da Bíblia, tá? Então vamos lá. O primeiro tá em São Lucas, tá em Lucas. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças, né, na mata. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Item 2, está em Mateus. Guardai-vos esse guardai-vos protegei, né? Se protejam dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces, né? Ladrão do mal. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Aí a gente vai fazendo o link, né, com pessoas. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, então, por seus frutos. Essa frase, né? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Essa frase remete a gente à regeneração, né? A gente está nessa transição planetária. E infelizmente, infelizmente, com todas as letras maiúsculas, infelizmente, muitos espíritos já não vão mais reencarnar aqui na Terra. Eu falo infelizmente porque tiveram a sua chance, né? Como eu sempre falo aqui, nós somos irmãos, nós somos espíritos aqui, lutando, batalhando na mesma jornada, né? E é muito triste a gente saber que existem espíritos que não voltam mais para cá, que vão para lugares
inferiores à terra, né? Essa árvore vai ser cortada e lançada ao fogo. E último item que está em São Marcos. Guardai-vos, ou seja, se protejam de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Os falsos profetas, né? Os falsos cristos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade, a maldade, será muita, a caridade de alguns se resfriará. Mas será salvo aquele que preservar até o fim. É o que a gente falou lá no início. A caridade de alguns vai resfriar, ou seja, o desânimo, né? Patrícia, não pode. Será salvo aquele que... Desculpa, eu falei a palavra errada, gente. Será salvo aquele que perseverar até o fim. Eu falei preservar, né? Perseverar até o fim. Nós seremos postos em provas. A gente vai passar por situações que vão tentar fazer a gente desanimar. Não pode. E para finalizar, então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, não acredita. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, coisas mágicas, coisas fantásticas, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então a gente vai passar por situações onde a gente vai ser seduzido pelos prazeres do mundo. E eu vou conseguir entender, né, que não é esse o caminho. O atalho é sempre o mais perigoso. Aí aqui a gente finaliza a leitura do Evangelho. Vamos que hoje o Evangelho está bastante ativo. Rapidamente, gente, eu vou ler no livro dos Espíritos a questão 624, onde Allan Kardec pergunta dos profetas, tá? 624. Aqui. Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? Eles respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, que é o mais importante, né, gente? As palavras são palavras. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade.
Então é basicamente o que ele explicou no Evangelho, né, sobre o profeta. E aí eu vou ler a questão 802 sobre os prodígios. Eu acabei não marcando, então eu vou procurar, mas é rapidinho. 802, né? Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, lembra que Jesus trouxe o Consolador quando ele veio aqui na Terra, né? É o Espiritismo, é a doutrina espírita. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Resposta. Os espíritos são ótimos, né? Ainda mais os espíritos iluminados, eles são ótimos para responder. Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que os neguem. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Quantos milagres Jesus fez aqui na Terra e quantas pessoas ignoraram? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sob os seus olhos? Não existe os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Gente, esse livro, o Livro dos Espíritos, foi escrito, né, através de Allan Kardec pelos Espíritos em 1800 e alguma coisa. E ele é tão atual, né? Só vou repetir essa última frase. Não existe os que dizem, os homens que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele quer lhes deixar o mérito de se convencerem pela razão. Jesus pode descer aqui na Terra, se materializar aqui na Terra, que ainda metade da humanidade não vai acreditar, porque ainda existem muitos incrédulos. Então, de que adianta? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, gente. Chico, eu não lembro, Chico Xavier, eu não lembro 1900, em qual década foi? 50, 60, não mais que isso. Emmanuel pediu para o Chico, pedido de Jesus. Chega de trabalhar com a mediunidade da materialização, né? Que é materializar espíritos. E essa mensagem começou, ela foi disseminada por todos os cantos, tanto que começou a parar esse trabalho de materialização dos espíritos, porque eles falaram: chega, eles já têm, a humanidade já tem muitas provas do mundo invisível, já tem estudos, existe uma literatura enorme. Não adianta a gente ficar aqui se materializando, só vai piorar. Então a gente tem que ir atrás pela nossa fé, pelo nosso esforço. É aquela frase, né, gente?
não dê o peixe, ensine a pescar. Então hoje, a gente não precisa mais, eu digo nós, a gente que está mais esforçado, né, em aprender, a gente que já realmente crê na vida após a morte, a gente não precisa mais desse tipo de prodígio. Infelizmente, algumas pessoas precisam, né? Mas é como eu falei para Patrícia, tudo é o tempo, né? É o aprendizado da pessoa, né? E aí eu vou ler as minhas considerações, vocês podem dar a opinião de vocês, viu, gente? Então esse tema, né, da árvore, se reconhece a árvore pelo seu fruto, ele faz a gente refletir sobre nós mesmos, como eu falei, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então começa a prestar atenção em você mesmo, né? Eu prestar atenção em mim mesma e no que o outro fala. Qual o tesouro que eu tenho no meu coração para oferecer para os outros? A gente, aí vem o que a Patrícia falou, a gente está vivendo grandes mudanças, né? Como eu falei, a gente está na era do espírito, a gente adentrou uma transição planetária. Então tá tendo muita mudança, né? E existem tantas pessoas que a gente vê se aproveitando das dificuldades dos outros para tentar conquistar um desejo pessoal, para satisfazer o próprio ego, a própria vaidade. É aquele mau profeta, né? Que se diz trabalhador do Cristo, né? Olha, gente, eu vou começar a atender lá na rua tal, número tal, eu cobro R$200. Vou falar sobre o futuro, tá? Dá um pulinho lá. Então a gente tem que começar a tomar cuidado com pessoas que querem ganhar dinheiro à custa da sua fé, da tua fragilidade, do seu sofrimento. Então, é aquele mau profeta que se diz trabalhador do Cristo, servidor do Cristo, mas espera o reconhecimento do mundo, espera os aplausos do mundo. Do mundo, quando eu falo, é das pessoas que convivem, né? Até eu falando sobre isso, me veio a lembrança do Chico Xavier, de uma irmã Dulce, né? De um Gandhi, que foram reais profetas, né? Ah, mas Paulo, eles eram famosos, mas eles não pediram reconhecimento. Eles não pediram reconhecimento, né? Eles não procuraram fama. Eles não exigiam que fossem divulgados, né? Foi o mundo que reconheceu eles. E aí o nome deles correu o mundo. Mas isso não foi exigido, né?
Ao passo que a gente vê os falsos profetas que exigem que o nome dele saia naquele trabalho de caridade, naquela obra, né? Graças a Deus eu conheço muita gente que ajuda os trabalhos que a gente faz, né, de caravana na rua, que ajudam e não se importam, né? Eu até falo, deixa eu colocar, né, para promover o seu trabalho, promover a sua empresa, para promover a sua loja. Não, Paula, não precisa. Que legal, é bacana, né? A Patrícia fala, usam o nosso conhecimento como se fossem deles para se vangloriar, mas como eu digo, falar é uma coisa e fazer é outra. E Deus está sempre vendo quando a pessoa quer se sobressair sobre o outro. Exatamente. Não são as pessoas do mundo que tem que ver. Quem tem que ver, tá vendo. Não tá dormindo, tá acordadíssimo, né? E tudo que a gente planta, a gente colhe. Inevitavelmente. Então, é o nosso, como eu falei lá no início, é o nosso dever levar o alimento do Evangelho para quem precisa. E quem não precisa, né, gente? E quem não precisa? Para todos, independente da religião. Independente da religião. Né? A gente conversa muito com católicos, evangélicos, que se interessam muito eu falo, né, pela temática da espiritualidade. Então é muito legal aproveitar, né, esse gancho. Então, o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja, a vingança, né? São sentimentos que paralisam e adoecem, né? Me veio até agora rapidinho, gente, o caso, eu já contei acho que umas 3 vezes aqui, vocês vão lembrar, o caso do cachorro, do cachorrinho do Chico Xavier, quando ele... Isso, Lu, tem uns que se acham superior, o nosso evangelho passado, né? Os que se sobressaem serão humilhados, os que se exaltam serão humilhados e os humilhados serão exaltados. É isso aí, gente. A vida é uma roda, não para. Lembra, somos espíritos imortais. Então, falando desses sentimentos, né, me veio na cabeça a história do cachorrinho. Eu vou dar uma pincelada do Chico Xavier. O Chico tinha um cachorrinho que ele pegou, deram de presente para ele. E ele era muito doentinho. E o Chico, naquela correria, ele trabalhava, aí ele saía do trabalho, ele ia para o centro espírita trabalhar, né? E ficava até madrugada trabalhando, psicografando, né? E aí essa pessoa viu, e aí o Chico tinha que chegar em casa, ele chegava em casa, ele cuidava do cachorrinho, né? Ao invés de dormir, ele cuidava do cachorrinho, dava amor, dava carinho. E aí essa pessoa achou que ele tivesse sofrendo, o Chico Xavier. O que essa pessoa fez, sem ele saber? Acho que deu veneno pro cachorro, o cachorro morreu. E o Chico ficou passado. Chico Xavier, ele ficou triste, até com um pouquinho de... Caramba, por que essa pessoa fez isso, né? E se eu não tô errada, foi a irmã dele. Daí, ele ficou com aquele sentimento dentro dele. Aquele sentimento. E esse sentimento dentro dele começou a atrapalhar os trabalhos no centro espírita, né? As incorporações, as psicografias,
né? Toda a mediunidade dele começou a atrapalhar. Até que um dia Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, você vai ter que resolver esse problema. Porque você tá com uma mancha no seu coração, uma mancha negra. Olha isso, gente. Esse sentimento, essa mistura, né? De um pouquinho de raiva, de tristeza, de amargura com a outra pessoa. Você tá com uma mancha escura no seu coração e isso não tá deixando você trabalhar direito. Eu tô vindo aqui amando de Jesus. Tô vindo aqui amando de Jesus. Você vai ter que resolver o problema. Sabe como? Você vai ter que dar um presente para essa pessoa. Ele, como assim? A pessoa vem e mata meu cachorro, eu tenho que dar um presente para ela? É isso mesmo. Tá bom. Aí ele foi, pesquisou o que a pessoa queria, né? A pessoa queria uma máquina de costura. E naquela época, né, gente, há décadas e décadas atrás, uma máquina de costura custava muito dinheiro pro Chico, né? Mas ele falou, não, eu vou comprar, vou pagar em 5 encarnações e tá tudo certo. Comprou. E levou para essa pessoa. E isso ele conta, né? Emmanuel fala para ele e ele, Chico Xavier passou isso, né? Pra gente, pra todos. No momento em que ele entrega o presente pra pessoa... Oi, Cléo. Oi. Fala oi. Oi. Então, no momento em que ele... A tua água tá aqui, Cléo. Que ele entrega o presente pra pessoa, a pessoa fica tão feliz, que sai uma luz forte, uma luz branca de dentro da pessoa e limpa essa mancha negra do coração do Chico. Isso pra gente imaginar. Óbvio que a gente não vê isso, mas é assim. Definitivamente é assim. Pra gente começar a pensar o que a gente tá guardando dentro da gente. É o que eu falei aqui. Então esses sentimentos nos paralisam e nos adoecem. O que vai no meu coração verdadeiramente? Como anda a minha vida? Colocando isso em prática, né, gente? Como anda a minha vida familiar? Como anda a minha vida profissional? Com os amigos? Como anda a minha saúde? Da gente começar a perceber que a cada briga que eu tenho, a cada sentimento que eu tenho, eu adoeço. No próprio movimento espírita, gente, existe isso, né? A gente faz com o outro coisas que eu jamais admitiria que fizessem comigo. Né? Não é assim? Isso normalmente, mas no próprio movimento espírita existe isso. Eu fazer com o outro coisas que se o outro fizesse comigo, eu jamais admitiria. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Tem gente que vai lá, escreve coisas na rede social do outro, né? No Facebook, no Instagram, no YouTube. Escreve coisas na rede social do outro que ele não seria capaz de ouvir. Então eu vou lá, falo coisa, vou lá na rede social do outro, falo umas besteiras que se falassem pra mim, eu não seria capaz de ouvir. Por quê? Por que acontece isso, gente? Porque ferir o outro não dói em nós. Eu ferindo o outro não dói em mim. Então é fácil, né? Fica fácil. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você, né? É um exercício, principalmente para quem
frequenta uma casa espírita e para quem estuda o espiritismo, né? É a empatia. Então, ele não admite que faça com ele, mas ele faz com o outro, né? Cadê os bons frutos? As boas atitudes desse cristão? Cadê? Né? Jesus não espera a perfeição, gente, de nós. A gente sabe que a gente não vai chegar à perfeição numa só existência. A gente sabe disso, a gente aprendeu sobre isso. Existem escalas, existem hierarquias. Para a gente chegar a espírito puro, a espírito perfeito, a gente ainda vai reencarnar muitas vezes. Muitas. Jesus não quer perfeição de nós. Tudo bem, eu errei, tá certo, mas eu vou me esforçar para não errar de novo. Eu vou me esforçar para consertar o meu erro. Eu vou pedir perdão, né? Com humildade, com sinceridade. Agora, o que Jesus não espera é que eu me orgulhe dos meus erros, né? A gente vê, fiz mesmo, feri, machuquei ele, fiz mesmo. E ainda batendo no peito, né? Devolvi na mesma moeda. Quantas vezes a gente ouve isso? Então, é um autoconhecimento diário, né? É um vigiai e orai diuturnamente. Diuturnamente. As minhas ações me revelam. As minhas ações me revelam. Eu posso estar aqui falando um monte de coisa bonita, mas amanhã no meu trabalho, ou já na minha família, né? No meu trabalho, eu não me esforçar, né? Eu agir completamente diferente do que eu tô falando agora. Que árvore eu sou? Que fruto eu tô dando? Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Qual fruto eu estou oferecendo para quem passa por mim? Mesmo que o fruto que eu receba do outro esteja podre. É o que a gente conversou aqui. Eu recebi uma coisa ruim, eu não vou devolver uma coisa ruim. Eu vou trabalhar isso. Porque se eu devolver uma coisa ruim, isso vai fazer mal para mim. Não para o outro. Quem vai adoecer sou eu. Tem um videozinho, gente, se der tempo eu vou passar no final, tá? Tem acho que 1 minuto. Eu vou passar agora. De uma menina. Eu vou passar esse vídeo. É lindo. Se eu não me engano, eu coloquei ele aqui, ó, nos stories. Prestem, tem 1 minuto e 15 segundos. Prestem bastante atenção. Quem é a menina que diz ter visto Jesus e pintou sua verdadeira face? A Kiane Kramaric é uma jovem de 28 anos de idade que é artista plástica, poetisa, autora e filântropa. Isso por si só já é surpreendente, não é? Mas mais surpreendente ainda é o fato de que a Kiane começou a desenhar com 3 anos de idade e aos 8 pintou o rosto de Jesus. Antes disso, a Kiane conta que falava com Deus em sonho. Uma vez, um espírito a levou para conhecer um mundo cheio de cores e disse que ela deveria aprender a usar seu dom. Acontece que os pais dela, na época, eram ateus e ficaram surpresos porque nunca haviam explicado nenhum conceito divino para a menina. A Kiane, então, rezou a Deus pedindo que ele lhe mostrasse como era Jesus. Na manhã seguinte, um carpinteiro bateu em sua casa, dizendo que seria o modelo para o seu quadro.
Surpreendentemente, Colton Bourbon, um garoto que esteve à beira da morte e disse ter visitado o céu, viu o quadro e o reconheceu como o verdadeiro Jesus. Impressionante, não? É a menina que diz ter visto Jesus e pintou sua verdadeira face. A Tiane Kramaric é uma jovem de 28 anos de idade. Tá. Então vocês viram que interessante, gente? Por que eu coloquei esse vídeo? Que eu coloquei aqui. Lembra no evangelho passado que eu falei que a gente, estudando o evangelho do Cristo, sobre reencarnar em famílias com outras crenças, né? Para ensinar e provar a vida após a morte. Então, olha o nosso papel de verdadeiros profetas, né? A gente fala, meu Deus, né? Você vê essa menina, uma mediunidade linda de pintura, de arte. Ela reencarna com pais ateus. Ateus. Óbvio, você vê, ele fala que aos 3 anos, né? Ela já fazia pintura. O que explica isso, gente? Reencarnação, vida passada, né? Não tem outra explicação, vida passada. E aí ela já traz, como eu coloquei aqui, os nossos aprendizados atravessam as reencarnações e são postos à prova. Então, ela veio com este dom, né? E veio numa família ateísta. Difícil. E ainda Estados Unidos, né? Não sei se é Estados Unidos, eu não prestei atenção. Mas não foi no Brasil, né? Que se é no Brasil ainda é mais fácil, né? Mas não foi. Aí, ela queria fazer o rosto de Jesus, que ela recebeu essa mensagem durante o sono, né? E aí, um carpinteiro bateu na porta, óbvio, um espírito materializado, se serviu de modelo, e aí um menininho que viu o rosto de Jesus, viu o quadro, né, em sonho, tudo ligado com a espiritualidade. Então, gente, pelo olhar espiritual, olhando pelo olhar espiritual como espíritos imortais que nós somos, filhos de um Pai de suprema bondade, de suprema inteligência, a gente não consegue viver aqui na Terra se não formos bons. O nosso DNA, gente, é de bondade, é de amor. Então a gente não consegue, porque nós somos filhos de Deus. Então se a gente não viver aqui, se não formos bons, se a gente não perdoar, se a gente não for fraterno, se a gente não praticar a caridade de qualquer forma, a gente adoece. A gente vai sofrer com solidão, depressão. Eu até marquei aqui rapidinho uma lembrança do Chico Xavier, quando ele estava em Pedro Leopoldo, um médico amigo dele, uma passagem na vida dele, gente. Um médico lá de Pedro Leopoldo, amigo do Chico, falou pro Chico: caramba, Chico, eu abro o cadáver todos os dias, eu disseco, eu tiro tudo de dentro e eu não acho isso que você fala sempre, eu não acho esse tal de espírito dentro do corpo. Falou desse jeito pro Chico. Aí o Chico, com aquele
olhar amoroso, bondoso, paciente, né? Ele fala assim: meu amigo, mas você está procurando o passarinho na gaiola depois que ele saiu da gaiola. Então, o que ele quis dizer com isso? Nós somos espíritos presos dentro de um corpo. Então, ele entendeu. Aquilo que ele estava dissecando, aquilo que ele estava abrindo, já cadáver, era só um corpo. Não tinha mais espírito lá. Né? Você foi procurar o passarinho na gaiola depois que ele fugiu, depois que ele se libertou. Me veio essa lembrança. Então, tomemos cuidados com os falsos cristos, com os falsos gurus, né? Que nos empurram para as guerras de ideias, de falsas ideologias, né? Gurus com as suas falsas ideologias que acabam fazendo com que a gente guerreie, né? Porque o grande mal hoje da humanidade não é só a guerra física, é a guerra de ideologia, né? Seja luz para aquele que vem atrás de você, né? Você que entende mais do evangelho, do espiritismo, você que entende mais do plano espiritual, seja luz para aquele que não sabe. Pregue o evangelho em todos os lugares que você for, mesmo que você seja atacado. Inclusive nas suas redes sociais. Porque é pela rede social hoje, né, século 21, que o espiritismo está chegando no mundo todo, dentro da casa de todo mundo. Apesar das dores, das lágrimas, da partida das pessoas da nossa família, existe a vida imortal, a imortalidade da alma. O conhecimento espírita, gente, não chegou para nós pelo acaso. É para a gente usar nas horas que a gente precisa, que o outro precisa. Seja um bom profeta. Esse tesouro, né, que é o conhecimento espírita, não deve ficar guardado. Aí a gente finaliza com uma frase de Jesus: aquele que perseverar no bem até o fim, esse será salvo. Então que a gente, apesar dos ataques que a gente vai receber do mundo, que a gente não desista de levar a palavra de Jesus, assim como fizeram os apóstolos. A gente eu sempre estou lembrando disso, nessa transição planetária, aonde estão reencarnando e reencarnaram, claro, não só espíritos bons para ajudar a gente nessa regeneração, para acelerar, mas reencarnaram também, gente, há um tempo, como se diz, foi aberta uma torneira espiritual de espíritos trevosos, no qual esses espíritos vão atrapalhar, vão querer atrapalhar a nossa vida, vão querer atrapalhar, brecar a nossa evolução. Eles vão ser provas pra gente, para fazer a gente desistir. Você vai desistir? Eu não vou.
E ao mesmo tempo, esses espíritos foram mandados aqui para a Terra com a última chance de reencarnarem aqui. Porque se eles não melhorarem, não vão reencarnar mais aqui. Como eu falei lá no início, infelizmente. Né? Então é isso, gente. A gente finaliza o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa prece para finalizar. Vamos fechar nossos olhos. Mentalizar a imagem de Jesus dentro do nosso lar nesse momento, com um sorriso no rosto, jogando uma luz muito forte sobre o nosso lar, uma luz branca, muito forte, vibrando amor, vibrando a paz. Vamos agradecer pelos irmãozinhos desencarnados que participaram desse evangelho junto com a gente. Que sejamos os verdadeiros profetas do bem, que a gente leve a palavra de Jesus para todos aqueles que precisem, primeiro para nós, e que a gente possa tirar do nosso coração esse tesouro da espiritualidade e passar para todos que precisam. A gente vai conseguir, a gente vai fazer e a gente vai alcançar, sim, a salvação, que é a permanência aqui no nosso planeta Terra, que vai ser um planeta feliz, onde o bem vai prevalecer. E a gente vai ajudar todos aqueles que precisarem caminharem junto com a gente. A gente vai se esforçar. É uma promessa. Com toda a espiritualidade de luz do nosso lado, porque quando a gente quer caminhar no bem, a gente tem ajuda. Eu venci o mundo. O mundo. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, a espiritualidade que limpou cada canto do nosso lar, a espiritualidade que aplicou os passes e que fez a cura que cada um precisa. Com essa energia, com essa vibração de amor, a gente finaliza o nosso evangelho no lar, com o nosso amor ao próximo fortalecido, com a nossa fé na vida futura fortalecida. E a gente finaliza dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, gente. É isso. Gratidão. Espalhem o bem. Não pratiquem o mal. Seja a árvore que dá bons frutos. É isso que o nosso Pai espera de nós. Que a gente ajude os nossos irmãos. Tá bom? É isso aí, gente. Gratidão. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, porque Ele tá com a gente. Que a gente não se afaste dele nunca. E a nossa semana vai ser muito, muito produtiva com esse alimento do Evangelho. Tá bom? Tamo junto. Amém, amém. Fiquem com Deus, gente. Obrigada, viu? Amo vocês.
Beijos, beijos, beijo no coração.